Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Vamos viajar mais um pouco pela ciência. Mas antes disso, gostaria de mandar um abraço para o nosso amigo Manuel aqui da transmissão, da nossa intérprete de Libras, ao professor Robson Selmo Tavares, à professora Shirley e a todos que fazem parte do EducaPE e a Escola Luiz de Camões. Vamos lá! Como há na tela, vamos estudar a forma e a estrutura e movimentos da Terra, tá certo? Vamos observar um pouco como é a forma, a estrutura e o movimento do planeta Terra, tá certo? Vamos lá na tela. Os movimentos da Terra. Vocês podem observar na fotografia a Terra, ela está girando, tá certo? Fazendo o seu movimento de rotação e possivelmente um movimento de translação ao redor do Sol, tá certo? Vamos lá. Os movimentos da Terra. O planeta Terra tem um formato esférico, mas não é uma esfera perfeita, porque tem seus polos levemente achatados. Por esse fato, podemos dizer que ela é geóide, tá certo? Ela é uma forma geóide, ela não é totalmente cilíndrica, não é totalmente redonda, tá certo? Vamos lá. Observar a linha do Equador. Para compreender melhor como a Terra se movimenta, convencionou-se o uso de algumas linhas imaginárias. Então, através de algumas linhas imaginárias, que é chamada linha do Equador, nós vamos observar como a Terra se movimenta, tá certo? Sendo a linha do Equador uma das principais, com um diâmetro de 12.756 quilômetros, que divide a Terra nos hemisférios norte e sul. Então, a linha do Equador divide a Terra em dois hemisférios. Basta entender que hemisfério norte e hemisfério sul, com 12.756 quilômetros de diâmetro. Tá certo, estudante? Vamos lá. Continuando na linha do Equador, ainda neste sentido norte-sul da divisão da Terra, temos nas linhas paralelas do Equador, sendo as quatro principais: o Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Ártico. Existem esses paralelos que dividem a Terra nas zonas climáticas, tá certo? É intertropical, subtropical e polar, tá certo? São as subdivisões da linha do Equador, ok? Vamos lá. Como podemos ver na imagem, ao lado há uma maior incidência de raios solares diante da linha dos trópicos de Câncer e de Capricórnio. Esta parte da Terra é a mais quente do planeta, sendo denominada zona tropical, tá certo? Que é quente e intertropical. As regiões entre os trópicos e os polos são divididas em duas regiões climáticas, sendo a zona temperada entre os trópicos e os círculos polares. As zonas polares se localizam dentro dos círculos polares árticos e vocês podem observar que a linha do Equador são subdivisões, são divisões que são linhas imaginárias, tá certo? Que mostram os círculos polares árticos, tá certo, minha gente? Vamos lá, na próxima tela. O movimento de rotação. Rotação é o nome que se dá quando um determinado volume de massa gira ao redor do seu próprio eixo. Então, o volume de massa ela vai girar em torno do seu próprio eixo. Então, a Terra ela gira em torno de si, no seu próprio eixo. No caso da Terra, esse movimento demora aproximadamente 24 horas. Esse período nós chamamos de dia, tá certo? Vale lembrar que a duração de um dia depende do tempo que um planeta demora para dar uma volta completa em seu próprio eixo. Por exemplo, um dia em Vênus dura 243 dias terrestres, ou seja, aproximadamente 5.832 horas, enquanto em Mercúrio um dia dura 58,6 dias terrestres, ou seja, aproximadamente 1.406,4 horas. Veja a diferença entre a Terra e entre esses dois planetas no seu movimento de rotação. Tá certo, estudante? Vamos lá. O movimento de rotação. A Terra gira no sentido anti-horário, visto do espaço sobre o Polo Norte. Podemos dizer também que, para quem está situado na Terra, ela gira do oeste para o leste. Então, basta vocês entenderem, certo? Que a Terra ela gira no sentido anti-horário, tá certo? No movimento de rotação, no seu próprio eixo. Vamos lá. Formando o quê? Um dia. Cada dia tem quantas horas? Um dia tem 24 horas, tá certo? Vamos lá. A sucessão dos dias e das noites. Um dia terrestre tem exatamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Então, para facilitar a nossa contagem do tempo,
arredondamos esse valor para 24 horas. Então, há um arredondamento desse valor para 24 horas, para ficar uma hora mais tranquila de ser compreendida, tá certo, estudante? Então, 23 horas, 56 minutos e 4 segundos é o tempo que a Terra gira, né? Então, do seu próprio eixo no movimento de rotação, mas foi arredondado para 24 horas. O nosso planeta, o dia se divide em dois períodos de acordo com a incidência da luz solar: o período claro e o escuro, ao qual denominamos respectivamente de dia e noite. Né? Então, dia e noite, através do movimento de rotação do planeta, então existe o dia e existe a noite. Tranquilo? Vamos lá. Consequências do movimento de rotação. Alguns acontecimentos que são naturais do nosso dia a dia seriam completamente diferentes se não houvesse um movimento de rotação. Por exemplo, não haveria a sucessão dos dias e das noites, como conhecemos, mas sim teríamos regiões em que seriam sempre dia ou sempre noite, o que teria consequências tanto para o clima mundial como para o estilo de vida das pessoas, dependendo da região que habitassem. O Sol iria parecer estático nos locais onde fosse dia, pois este não teria movimento aparente. O mesmo fenômeno aconteceria com as estrelas, onde fosse sempre noite, tá certo? Esses movimentos são as consequências do movimento de rotação, se não houvesse os dias e as noites, tá certo? Vamos lá. Consequência do movimento de rotação. Vocês podem observar na fotografia, não é, que a Terra ela gira no seu próprio eixo, gerando os dias e as noites, tá certo? Você pode ver o Sol, em metade do dia ela está incidindo seus raios solares, formando o dia, e no outro lado ela está na parte escura. Então esse é o movimento de rotação, tá certo? Vamos lá. Movimentos aparentes do Sol. Então o Sol, ele nasce no leste e se põe no oeste, não é isso? Então, 6 horas, aí ele vai, chega às 12 horas, onde é o centro da atividade, tá certo? Do Sol. Então ele vai 15 horas e 18 horas, tá certo? Então esse movimento é justamente o movimento do, da rotação do planeta em torno do seu próprio eixo, tá certo? Então por isso que formam-se os dias e as noites nesse ciclo, tá certo? Através da rotação, fazendo um dia que são 24 horas. Estudante, basta você pesquisar na internet, buscar informações com seus professores, conversar com seus amigos, divulgar os vídeos da EducaPE, entrar no Conecta aí, observarem os conteúdos do EducaPE, pesquisar, tentar manter informado, porque são informações importantes para a nossa vida acadêmica, tá certo? Continuando, vamos lá. Movimento de translação. Translação é o nome que se dá ao movimento que a Terra realiza em torno do Sol. Se a rotação, o planeta gira em torno do seu próprio eixo, formando os dias e as noites 24 horas, a translação é o nome que se dá ao movimento que a Terra realiza através do Sol. Este movimento é elíptico, com velocidade aproximada de 30 km por segundo. Né? Para dar uma volta completa ao redor do Sol, a Terra leva 365 dias e 6 horas, sendo esse período de um ano. Porém, a fim de facilitar a nossa contagem dos dias, estabelecemos que um ano possui 365 dias. Essas 6 horas excedentes por ano são adicionadas ao nosso calendário como sendo o ano do mês de fevereiro, tá certo? Que é chamado ano bissexto. Então, se a Terra ela faz esse movimento em torno do Sol elipticamente, ela vai girando através do Sol, não só a Terra, mas outros planetas do sistema solar vão girando através do Sol elipticamente, a Terra forma em um ano 365 dias, tá certo? Então, essa volta completa, tá certo? Os 6 anos que faltam, que restam, vão ser atribuídos ao calendário de fevereiro. No calendário de fevereiro são 28 dias, mas a cada 6 anos, de 4 em 4 anos, formam-se 24 horas. Essas 24 horas formam-se um dia, e esse dia é acrescentado ao calendário de fevereiro, tornando um ano bissexto com 29 dias o mês de fevereiro. Tá certo, estudante? Vamos lá. Continuando o movimento de translação, pode observar que a Terra ela gira ao redor do quê? Do Sol, né? No movimento de translação, elipticamente, tá certo? Formando assim, girando no movimento de rotação e girando também no seu próprio eixo. Ela fazendo um movimento de rotação, girando rotação, ó. Ela vai girando aqui, ó. Presta atenção aqui, vai girando assim, ó. O seu movimento de rotação no seu próprio eixo
e fazendo um movimento de translação, tá certo? Vamos lá. Próxima tela. Solstícios e equinócios. Pelo fato da Terra ter seu eixo de rotação inclinado em 23 graus em relação ao meridiano de Greenwich, durante o ano, a incidência da luz solar na Terra varia, fazendo com que os dias e as noites tenham duração de tempos diferentes em quase todos os dias do ano. Chamamos de equinócio o movimento em que o período do dia e da noite possui a mesma duração. Equinócio possui o mesmo dia de duração, tá certo? E denominamos solstício o movimento em que o período do dia e da noite possui a maior diferença de tempo entre si. Esses movimentos ocorrem 4 vezes ao ano, como demonstrados na tabela no próximo slide. Tá certo? Então essa tabela ela foi criada justamente para observar o equinócio e o solstício, tá certo? Então vou passar para vocês pesquisarem essa tabela, observarem, tá certo? Para vocês terem um entendimento muito maior, tá certo? Com relação a esse movimento dos dias, das noites, do equinócio e do solstício, tá certo? Vamos lá. Nessa tela podemos observar o seguinte. Como consequência direta do movimento de translação, temos 4 estações climáticas que, dependendo da região geográfica da Terra, possuem características bastante específicas, tá certo? Vamos lá, continuando. No movimento de translação, durante a realização do movimento de translação, a Terra movimenta-se a uma velocidade de aproximadamente de 30 km por segundo. Né? Você, estudante, procure saber velocidade, procure saber o tempo dessas atividades em que a Terra faz esse movimento de rotação e de translação, tá certo? Formando os dias e as noites na rotação e a translação, um ano que corresponde a 365 dias, que corresponde a um ano, tá certo? Com velocidade aproximada de 30 km por segundo. Que são informações ricas, tá certo? Importantes. Vamos lá. As estações do ano. As estações do ano são determinadas pela maneira e pela intensidade com que os raios solares atingem a Terra em seu movimento de rotação. Então, a partir do momento que há uma interação, uma incidência dos raios solares na Terra, há a incidência, a formação das estações do ano. Vamos lá. Na primavera. A primavera inicia-se após o inverno, aproximando-se do dia 20 de março no hemisfério norte e 23 de setembro no hemisfério sul, tá certo? Então a primavera é aquela estação bonita das flores florescendo, dos animais, dos pássaros cantando, de dias bonitos, tá certo? Esse seria o ideal, né, no nosso dia a dia, a primavera dessa maneira, tá certo? Então ela inicia-se após o inverno, né, no hemisfério norte, 20 de março no hemisfério norte e dia 23 de setembro no hemisfério sul. Ok, estudante? Vamos lá. Continuando na primavera, a principal característica da primavera é o reflorestamento da flora e da fauna terrestre. Então, há um reflorestamento da flora e da fauna no ambiente, tá certo? Para deixar mais bonito, mais florido, tá certo? Vamos lá. No verão, o verão inicia-se após a primavera, aproximadamente no dia 21 de junho, no hemisfério norte, e 21 de dezembro no hemisfério sul. Então, o verão é aquela estação do ano de sol, de mar, né? De você sair para ir para a praia, de sair com a família, né? De andar de carro, andar andando de bicicleta, fazendo caminhadas, né? Observando e tendo um tempo agradável, tá certo? Então, o verão é aquela estação do ano bastante que nós podemos aproveitar bastante no nosso dia a dia, tá certo? Então ela inicia-se após a primavera, aproximadamente no dia 21 de junho, né, no hemisfério norte e 21 de dezembro no hemisfério sul. Então pesquise sobre as estações do ano, estudante, porque é muito interessante nós sabermos de todas as informações interessantes para o nosso convívio no dia a dia, tá certo? Vamos lá, continuando. O verão caracteriza por apresentar elevadas temperaturas e por ter os dias mais longos. Então, existem os dias mais longos e as temperaturas são muito altas, né? Em torno de 40 graus, né? E um pouco mais do que isso, tá certo? Então, calor, você precisa se hidratar, beber água, né? Porque a incidência de raios solares é muito grande, então o corpo ele fica desidratado. Exemplo, você está na praia e você está embaixo do guarda-sol, você vai dizer assim, não estou me queimando, mas e o mormaço?
da praia, da areia. Então, consequentemente, a temperatura ali está muito quente. Entendeu, minha gente? Então, vamos pesquisar, vamos observar, vamos entrar nos vídeos do EducaPE, assistir, reassistir novamente e divulgar para todas as pessoas. Vamos lá, continuando. No outono, o outono inicia-se após o verão, aproximadamente no dia 23 de setembro no hemisfério norte e 23 de março no hemisfério sul. Vocês podem observar na fotografia que o outono é aquela estação do ano em que as folhas começam a cair, não é? Então, é uma estação do ano que ela inicia-se logo após o verão, né? O verão ele tem o seu tempo, né? Sua transição, e após o outono ele inicia-se, né? No hemisfério norte, no dia 23 de setembro e no dia 23 de março no hemisfério sul, ok? Vamos lá. Continuando no outono, durante o outono os dias são mais curtos e frescos. Os jardins e parques ficam cobertos de folhas e frutos maduros que começam a cair. Não começam a cair os frutos que já estão bem maduros, começam a cair, as folhas começam a cair porque já começam a ficar danificadas, começam a envelhecer. Então, consequentemente, se vocês observarem na foto, existe aí a paisagem, ela toda coberta de folhas, tá certo? De frutos, não é? Então, o outono é a estação do ano, tá certo? Vamos lá. No inverno, inicia-se após o outono, aproximadamente no dia 21 de dezembro no hemisfério norte e 21 de junho no hemisfério sul, tá certo? O inverno é aquela estação do frio, né? De ter aquele frio bom, aquele frio, às vezes o frio é muito intenso, que infelizmente acaba prejudicando, congelando rios, congelando um monte congelando carros na rua, né? Havendo a incidência de granizo, tal, chuva de granizo e tal. Então, existe um inverno interessante, né? Para as pessoas ficarem, se agasalharem e tal. Então, ela inicia-se em dezembro, no dia 21 de dezembro no e 21 de junho no hemisfério sul. Vamos lá. No inverno, ele é caracterizado pelas baixas temperaturas. O inverno apresenta-se dias menores e temperaturas que podem chegar abaixo de 0 graus Celsius, até mesmo no Brasil, região sul dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Não é? Vamos lá. Vamos fazer um exercício, pessoal, para observarmos o nosso aprendizado. Vamos lá. Questão 1. O movimento de rotação, ou seja, o movimento realizado pela Terra em torno do seu próprio eixo, ocorre na direção. Vamos observar. Letra A, se é noroeste para norte, leste para oeste, oeste para leste, norte para sul ou nordeste para sudeste. Então, a letra C, né? Oeste para leste. Então, o movimento de rotação do planeta Terra ocorre no sentido anti-horário, ou seja, de oeste para leste. Ok? Vamos lá. Questão 2. O movimento de translação consiste vamos observar, a ocorrência do processo de movimentação da Terra ao redor do Sol, mesmo ao longo do dia, a deslocação da Terra ao redor de si mesma ao longo de 24 horas, a trajetória que a Terra faz ao redor do Sol durante 365 dias terrestres, a movimentação que a Terra realiza em torno do Sol ao longo de aproximadamente 375 dias, ou a atuação do eixo da inclinação da Terra na divisão das zonas climáticas da superfície terrestre. Qual seria a alternativa? A alternativa D, que é a movimentação que a Terra realiza em torno do Sol ao longo de aproximadamente 365 dias, que corresponde a um ano, tá certo? Vamos lá. Questão 3. A ocorrência das estações do ano é um processo natural que tem origem na formação dos equinócios em movimento de rotação da Terra, a inclinação do eixo terrestre e no movimento de translação da Terra, na distribuição das zonas climáticas e no movimento de translação da Terra, na influência de satélites naturais e no movimento de mutação da Terra. Qual seria a alternativa? A alternativa letra B, a inclinação do eixo terrestre e no movimento de translação da Terra. Vamos lá. Quarta questão. O movimento de rotação tem uma duração aproximadamente de 24 horas. Esse movimento é responsável pelo movimento aparente do Sol. Tá certo, pessoal? A alternativa letra E. A rotação do planeta Terra
é responsável pelo movimento aparente do Sol, ou seja, a movimentação viável do Sol com base na superfície terrestre que ocorre no sentido leste-oeste. Tá certo, pessoal? Então, assistam os vídeos do EducaPE, pesquisem, entrem no Conecta aí, tá certo? Vamos estudar, vamos observar que a nossa vida é filho do estudo, a nossa riqueza é o estudo, tá certo? Vamos estudar, vamos propagar, vamos conversar com nossos amigos e professores, pergunte aos professores, converse com os alunos, use as metodologias ativas, que você não é mais o receptor de informação. Você seria o quê? Você seria mais o que vai continuar construindo as informações, fazendo grupos, conversando, interagindo, construindo o conhecimento junto com o professor, junto com os amigos. Tá certo, pessoal? Então, valeu. Então, até a próxima aula.